Eu sou Rose, casada com Fernando há 8 anos. O tipo de casamento que visto de fora parece sólido, rotina organizada, jantares em família, finais de semana previsíveis. Mas por dentro algo vinha pedindo mais. Não falta amor, falta arrepio. A ideia não nasceu de uma briga, nem de um cansaço amargo. Ela surgiu numa noite comum, dessas em que o silêncio pesa mais do que o barulho. Estávamos deitados, cada um olhando para o teto, quando senti o corpo dele se virar levemente na minha direção. O braço de Fernando passou pela minha cintura, firme, conhecido demais. Familiar demais. Você sente falta de alguma coisa? Ele perguntou sem me olhar. A pergunta ficou suspensa no ar. Não era sobre sexo, eu percebi. Era sobre nós. Virei o rosto para ele. A luz fraca do abajur desenhava sombras no seu maxilar. Fernando sempre teve esse jeito tranquilo, quase sério demais. Talvez por isso eu tenha me apaixonado. Talvez por isso eu estivesse ali, desejando vê-lo perder o controle. Às vezes, respondi, sinto falta de me sentir desejada como no começo. Aquela tensão, aquela expectativa. Ele respirou fundo. Não se afastou. Isso me deu coragem. E você? Perguntei. Fernando demorou. A mão dele começou a desenhar círculos lentos na minha pele, por baixo da camiseta. Um gesto simples, mas que me fez arrepiar inteira. Eu sinto falta de ver você se sentir viva, disse por fim. De te olhar e não saber exatamente o que vai acontecer. Meu coração acelerou. Aquela frase abriu algo dentro de mim. Não sei quem disse primeiro. Talvez tenha sido eu. Talvez tenha sido ele. Só sei que a ideia surgiu como uma faísca perigosa. E se a gente quebrasse um pouco as regras? Murmurei. Fernando virou o rosto, finalmente me encarando. Não havia choque nos olhos dele. Havia curiosidade. E algo mais, desejo contido. Que tipo de regras? A cama pareceu pequena demais. O ar ficou quente. Não trair, respondi, mas compartilhar. O silêncio que veio depois foi denso. Meu corpo inteiro estava em alerta. Qualquer palavra errada poderia destruir tudo, mas Fernando sorriu de lado. Um sorriso que eu não via havia anos. Você está falando sério? Muito. Ele se sentou na cama. Eu fiz o mesmo. Ficamos frente a frente, joelhos quase se tocando. Não havia mais volta. 2 casais, continuei, sentindo minha voz tremer. Pessoas que confiem, que saibam respeitar limites. Nada escondido. Tudo combinado. Fernando passou a mão pelo cabelo, pensativo. Depois riu baixo. Nunca pensei que ouviria isso de você. Nem eu, confessei. Mas pensar nisso me excita. Não pelo que pode acontecer, mas por imaginar você me desejando ainda mais. Ele se aproximou. O rosto a poucos centímetros do meu. O cheiro dele me invadiu como sempre, mas agora havia algo diferente. Perigo. E você? Ele sussurrou. A ideia de me ver desejado por outras mulheres te incomoda? Meu estômago se revirou. Ciúme? Sim, mas misturado com algo quente e pulsante. Me provoca, respondi honesta demais para recuar. Fernando me beijou. Não foi um beijo romântico. Foi lento, profundo, explorador. Como se estivéssemos nos conhecendo de novo. As mãos dele seguraram meu rosto com firmeza, e eu senti meu corpo responder imediatamente. Quando nos afastamos, estávamos sem fôlego. Se fizermos isso, ele disse, tem que ser do nosso jeito. Sem pressa. Sem pressão. Eu quero planejar, falei. Quero sentir cada etapa. Nos dias seguintes, a ideia cresceu entre nós como um segredo delicioso. Conversávamos à noite, cochichando como adolescentes. Falávamos de limites, de expectativas e de fantasias que nunca tínhamos tido coragem de dizer em voz alta. Foi numa dessas conversas que decidimos, 2 casais. Nada aleatório. Pessoas maduras, abertas, seguras. Fernando sugeriu um casal do trabalho, amigos de longa data. Eu pensei em outra dupla, conhecidos nossos, com quem sempre senti uma química silenciosa. Nada explícito. Só olhares prolongados, risos que demoravam demais. Quando enviamos os convites, sutis, elegantes, quase inocentes, meu coração disparou. Não era um convite direto. Era um jantar, um encontro. Mas por baixo das palavras havia intenção. Na noite em que as confirmações chegaram, Fernando me puxou pela cintura na cozinha. O celular ainda estava na minha mão. Agora é real, ele disse. Sorri, nervosa e excitada. Agora começa. E eu não fazia ideia do quanto aquela decisão iria transformar não só nossa relação, mas a forma como eu enxergava meu próprio desejo. Perfeito. Continuo no mesmo tom, sensual, adulto, cheio de tensão e desejo, tudo sugerido, nada gráfico. O dia do jantar chegou mais rápido do que eu esperava.
Passei a tarde inteira inquieta, com aquela sensação elétrica sob a pele, como se algo importante estivesse prestes a acontecer e estivesse fora do meu controle. A casa estava impecável, mas eu não conseguia parar quieta. Andava de um lado para o outro, ensaiando sorrisos no espelho, imaginando conversas, antecipando silêncios. Fernando me observava do sofá, fingindo tranquilidade. Você está linda, disse, quando passei pela sala pela terceira vez. Parei. Eu tinha escolhido um vestido simples demais para ser inocente. Nada curto demais, nada óbvio. Mas o tecido marcava meu corpo de um jeito que eu sabia que funcionava. O tipo de roupa que não grita, sussurra. É isso que me deixa nervosa, respondi. Não é só um jantar. Fernando se levantou e veio até mim. Ajustou uma mecha do meu cabelo atrás da orelha, com um cuidado quase íntimo demais para aquele momento. É exatamente isso que torna tudo excitante, murmurou. A campainha tocou. Meu coração disparou. Respirei fundo antes de abrir a porta. O primeiro casal chegou sorridente, trazendo vinho e aquela energia de quem não sabe exatamente o que esperar, mas está curioso. Ela, Helena, tinha um olhar atento, quase avaliador. Ele, Marcos, era charmoso de um jeito tranquilo, seguro demais de si. Poucos minutos depois, o segundo casal apareceu. Laura e André. Conhecidos nossos de encontros antigos, risadas compartilhadas, conversas que sempre pareciam acertar com algo além da amizade, sem nunca cruzar a linha. Até aquela noite. A sala se encheu de vozes, de risos controlados, de uma cordialidade que escondia algo pulsando por baixo. Eu sentia isso no ar, nos gestos contidos, nos olhares que demoravam um segundo a mais do que o necessário. Servimos vinho, brindamos, conversamos sobre banalidades, trabalho, viagens. Mas ninguém estava realmente ali por isso. Eu sentia os olhos de Fernanda em mim com uma intensidade diferente. Não possessiva, observadora, como se ele estivesse me redescobrindo através dos outros. Em determinado momento, enquanto eu falava com Laura sobre música, senti o olhar de André deslizar pelo meu corpo, rápido, discreto, mas não invisível. Meu estômago se contraiu. Não era invasivo. Era curioso, interessado. E isso me atingiu mais do que eu esperava. Fernando percebeu. Vi no jeito que o maxilar dele se contraiu levemente. Mas em vez de se fechar, ele se aproximou, colocou a mão na minha cintura e me puxou um pouco mais para perto dele. O gesto era claro. Eu sou dela. Mas estou vendo. O jantar seguiu assim. Uma dança silenciosa de limites testados com cuidado. Toques acidentais ao passar um prato. Risadas mais próximas. Pernas que se cruzavam sob a mesa. Quando fomos para a sala, depois da sobremesa, o clima já não era o mesmo do início. O vinho tinha soltado línguas e olhares. Sentamos em um círculo quase íntimo demais. Eu me acomodei ao lado de Fernando, mas percebi Laura se sentando perto demais de mim. O braço dela roçou no meu. Ela não afastou. Sua casa é aconchegante, comentou, olhando ao redor, mas os olhos voltaram para mim. Gosto de receber, respondi, sentindo minha voz um pouco mais baixa. Fernando puxou o assunto que todos sabiam que viria, mesmo sem admitir. A gente chamou vocês porque confiamos, disse, com aquele tom calmo que escondia tensão. E porque acreditamos que algumas conversas só fazem sentido quando são honestas. O silêncio se instalou, não desconfortável, expectante. Helena sorriu de leve. Imagino que essa não seja uma conversa comum. Não é, falei, sentindo o calor subir pelo meu corpo. Mas é uma conversa segura, sem obrigações. Sem pressão. André se inclinou um pouco para frente. Então é mais sobre curiosidade do que sobre regras. Sobre respeito, Fernando respondeu. E desejo consciente. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e deliciosas. Laura cruzou as pernas lentamente. Eu percebi. Todos perceberam. Acho excitante quando adultos conseguem falar sobre isso sem fingimento, disse ela. Desejo não precisa ser um segredo sujo. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse analisar. Um arrepio percorreu minha coluna. Fernando apertou de leve minha coxa, um gesto silencioso, mas cheio de significado. Eu estava sendo vista, observada, desejada. E, pela primeira vez, não me senti culpada. A conversa continuou mais aberta. Falamos de limites, de expectativas, de medos. E entre uma frase e outra, o desejo crescia, não como urgência, mas como um calor constante. Quando a noite avançou, ninguém parecia com pressa de ir embora. Fernando se levantou para buscar mais vinho. Marcos o acompanhou até a cozinha. Fiquei na sala com Laura e Helena. O silêncio entre nós era carregado. Laura se inclinou em minha direção. Você parece mais confiante do que imagina.
Sussurrou. Sorri, sentindo meu coração acelerar. Talvez eu esteja descobrindo isso agora. Quando Fernando voltou, seus olhos encontraram os meus. Havia algo novo ali. Uma mistura de excitação, orgulho e entrega. Aquela noite ainda não tinha ultrapassado nenhuma linha visível, mas todas já estavam borradas. E eu sabia, com absoluta certeza, que aquela era apenas a primeira porta aberta. Ótimo. Continuo exatamente no limite máximo permitido, mantendo tudo sugestivo, intenso, adulto e psicológico, sem descrições gráficas. Depois que Fernando voltou da cozinha, algo tinha mudado no ar. Não era mais apenas curiosidade educada. Era intenção. Ele se sentou novamente ao meu lado, mas dessa vez não manteve a distância confortável de antes. O joelho dele encostou no meu. Não se afastou. Eu também não. Aquele contato simples parecia gritar mais alto do que qualquer palavra dita até então. Acho que já falamos bastante, disse Marcos, girando o copo de vinho entre os dedos. Talvez agora seja a hora de sentir o clima. Helena riu de leve, mas o riso não era nervoso. Era consciente. Concordo, disse ela. Conversa demais pode virar fuga. Fernando olhou para mim antes de responder. Um olhar silencioso, pedindo confirmação. Eu assenti quase imperceptivelmente. Aquilo era nosso acordo mais importante. Nada sem o outro. A gente não precisa acelerar nada, ele falou. Mas também não precisamos fingir que não há tensão aqui. Laura cruzou as pernas lentamente, sem disfarçar. Fingir seria desperdício e respondeu. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não havia mais expectativa. Havia permissão. Fernando deslizou a mão pela minha coxa, de forma tranquila, quase casual, mas íntima demais para ser inocente. Meu corpo reagiu imediatamente. Não por surpresa, mas por consciência. Todos viam, e ninguém desviava o olhar. Senti os olhos de André em mim, não invasivos, avaliadores, como se ele estivesse lendo minhas reações, não meu corpo. Você parece confortável, comentou ele com a voz baixa. Respondi sem hesitar. Mais do que imaginei. Fernando sorriu de lado. Um sorriso que dizia eu sabia. Helena se levantou para colocar música. Algo lento, envolvente, preenchendo a sala com uma vibração quente. Quando voltou, sentou-se mais próxima de Fernando do que antes. Não o tocou. Ainda. A proximidade por si só já era um gesto. Laura se aproximou de mim. O braço dela encostou no meu novamente, mas dessa vez ficou ali. O calor da pele dela atravessou o tecido do meu vestido. Respirei fundo, sentindo meu coração acelerar. Posso ser honesta? Ela sussurrou. Deve, respondi. Ver você e o Fernando assim conectados é excitante. Engoli em seco. Não por constrangimento, por reconhecimento. Isso sempre foi nosso ponto forte, falei. Mesmo quando a rotina tenta apagar. Fernando apertou levemente minha coxa, confirmando. Marcos se levantou e foi até a janela, abrindo um pouco para deixar o ar circular. O gesto era simples, mas simbólico, como se estivesse abrindo espaço para algo novo entrar. Acho que todos aqui sabem o que querem, disse ele. A pergunta é, até onde estamos dispostos a ir esta noite? Ninguém respondeu de imediato. Fernando foi o primeiro a se levantar. Estendeu a mão para mim. Vem. Levantei. O simples ato de ficar em pé fez meu corpo parecer mais exposto, mais presente. Ele me puxou para perto, colocou uma mão firme na minha cintura e a outra nas minhas costas. Não me beijou. Ainda não. Isso, ele disse, olhando para os outros, é o que importa para mim. Ver minha esposa desejada e segura. Helena se aproximou um passo. Os olhos dela alternavam entre mim e Fernando. E você, Rose? Perguntou. O que te excita mais agora? A pergunta me atravessou. Pensei antes de responder. Não queria soar ensaiada, nem corajosa demais. Queria ser honesta. Ser vista, disse. Sentir que posso desejar sem me esconder. E saber que ele está comigo, mesmo quando não está só comigo. Fernando encostou a testa na minha por um segundo. Um gesto íntimo demais para ser casual. Laura se levantou também. Ficou atrás de mim, próxima o suficiente para que eu sentisse sua presença sem toque. Então, talvez, ela murmurou, a próxima etapa seja menos conversa e mais proximidade. Fernando olhou para mim mais uma vez. Pergunta silenciosa. Resposta silenciosa. Eu não ecoei. Ele me virou lentamente para o centro da sala. Todos em volta. Nenhuma pressa. Nenhuma mão fora de lugar. Mas o clima era quase palpável. Fernando deslizou os dedos pelo meu braço até minha mão. Isso é só o começo. Sussurrou. E você pode parar quando quiser. Sorri. Não quero parar. E naquele instante eu soube.
Aquela noite não seria sobre troca de corpos. Seria sobre confiança levada ao limite, sobre desejo assumido, sobre atravessar fronteiras internas antes de qualquer outra coisa. A música continuava tocando, o vinho esquecido nos copos, e nós estávamos finalmente prontos para ir além do combinado social, mesmo sem tirar nada do lugar. Obras citadas, não há fontes bibliográficas no documento atual. O centro da sala parecia menor agora, como se as paredes tivessem se aproximado para nos observar. Eu estava ali, de frente para todos, sentindo meu próprio corpo mais consciente do que nunca. Cada inspiração, cada batida do coração, tudo parecia amplificado. Fernando permaneceu atrás de mim, não como proteção, mas como presença. A mão dele repousava firme na minha cintura, um ponto de apoio que me mantinha segura enquanto tudo ao redor começava a mudar. Não precisamos correr, ele disse para todos. A excitação também mora na espera. Helena se aproximou mais, não diretamente de mim, mas de Fernando. Ficou ao lado dele, próxima o suficiente para que os braços quase se tocassem. O olhar dela não era tímido, era atento, curioso, respeitoso. Às vezes, ela respondeu, a espera é o que mais provoca. Laura deu a volta lentamente, ficando agora à minha frente. Olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez, apesar de já nos conhecermos há anos. O olhar dela não descia pelo meu corpo de forma óbvia. Ela me encarava nos olhos. Você está confortável? Perguntou. A pergunta simples me atravessou com mais força do que qualquer toque. Estou, respondi, surpreendentemente. Ela sorriu, um sorriso lento. Então posso chegar mais perto? Assenti. Laura reduziu a distância entre nós até que eu pudesse sentir seu perfume, quente e envolvente. Não houve contato imediato, apenas proximidade. O tipo de proximidade que faz a pele reagir sozinha. Fernando deslizou os dedos pela minha cintura com mais firmeza. Um gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Eu vejo você. André observava tudo em silêncio. O olhar dele alternava entre mim, Laura e Fernando. Não havia pressa em seus movimentos. Apenas atenção absoluta. É curioso, ele disse por fim, como o desejo se constrói muito antes do toque. Marcos concordou com a cabeça. O toque só confirma o que já está decidido. Laura levantou lentamente a mão. Antes de encostar em mim, parou. Olhou nos meus olhos mais uma vez, pedindo permissão sem palavras. Pode, sussurrei. Os dedos dela tocaram meu braço. Leves, exploradores. Um toque simples, quase inocente, mas que fez meu corpo inteiro reagir. Minha respiração mudou imediatamente. Fernando sentiu. Eu sabia. A mão dele se ajustou na minha cintura, firme, presente. Isso te deixa nervosa? Laura perguntou baixinho. Me deixa viva, respondi sincera. Helena se aproximou mais de Fernando. Dessa vez, o braço dela encostou no dele. Não houve recuo. Fernando virou levemente o rosto, reconhecendo o contato. Eu vi o momento exato em que algo mudou dentro dele. Não era traição. Era entrega consciente. Você está bem com isso? Helena perguntou a ele. Fernando olhou para mim antes de responder. Estou, disse, porque nada aqui me afasta dela. Só amplia. Essas palavras me atravessaram de um jeito inesperado. Senti um aperto no peito, emoção misturada com desejo, confiança levada ao extremo. Laura aproximou-se ainda mais. Agora, o corpo dela estava a poucos centímetros do meu. A mão dela subiu lentamente do meu braço até meu ombro. O toque era quente e seguro. Eu fechei os olhos por um segundo. Não para fugir, para sentir. Quando abri, encontrei Fernando me observando com uma intensidade que eu não via havia anos. O desejo dele por mim estava ali, explícito, quase orgulhoso. Você está linda sim, ele murmurou, permitindo-se. O comentário fez algo dentro de mim se soltar. Marcos e André se aproximaram um pouco mais, formando um círculo mais fechado. Ninguém tocava sem permissão, mas todos participavam. A música parecia mais baixa, ou talvez fosse minha percepção que estivesse diferente. Laura se afastou 1 centímetro apenas, suficiente para falar junto ao meu ouvido. Se em algum momento você quiser parar, basta dizer. Assenti, mas não havia vontade de parar. Havia curiosidade. Havia desejo consciente. Fernando deslizou a mão da minha cintura até minhas costas lentamente, desenhando um caminho que meu corpo reconhecia, mas agora sob outros olhares. Estranhamente, isso não me intimidava. Me excitava. Eu estava no centro de algo que não era promíscuo. Era intenso. Era humano. Era íntimo de um jeito novo. E aquela era apenas a primeira vez que o toque deixava de ser apenas simbólico.
A sala já não parecia um espaço social. Era um território novo, onde cada pessoa ali ocupava um lugar não só físico, mas emocional. Eu sentia isso na forma como todos respiravam diferente, como os movimentos estavam mais lentos, mais conscientes. Fernando ainda estava atrás de mim. A presença dele era meu eixo. A mão em minhas costas não se movia por acaso. Cada deslizar era um lembrete silencioso. Estamos juntos nisso. Laura deu um passo para trás, me observando como se quisesse entender algo além da superfície. Depois, voltou o olhar para Fernando. Vocês têm uma conexão rara, disse. Dá para sentir. É por isso que estamos aqui, ele respondeu. Para não perder isso. Para expandir. Helena se aproximou de mim dessa vez. Diferente de Laura, o jeito dela era mais calmo, quase estudado. Parou à minha frente, inclinando a cabeça levemente. Posso tocar você também? Perguntou com naturalidade. Assenti, sentindo o coração bater mais rápido. O toque dela foi diferente, mais suave. Os dedos deslizaram pelo meu outro braço, criando um contraste delicioso. 2 toques distintos, 2 presenças, e eu no meio de tudo, completamente consciente do meu corpo. Não havia urgência, só entrega gradual. Fernando respirou fundo atrás de mim. Eu senti o peito dele se mover contra minhas costas. Ele estava tão envolvido quanto eu. Ver você assim, ele murmurou, desperta coisas em mim que eu nem sabia que estavam adormecidas. Virei o rosto para olhá-lo por cima do ombro. Nossos olhos se encontraram. Havia desejo ali sim, mas também orgulho, confiança, uma intimidade renovada. André se aproximou mais um pouco. Não me tocou. Ficou próximo o suficiente para que eu percebesse o calor do corpo dele. É interessante, disse, como o consentimento torna tudo mais intenso. Concordei com a cabeça. Meu corpo parecia responder melhor quando minha mente estava em paz. A música mudou quase imperceptivelmente. Algo ainda mais lento, mais profundo. Fernando me virou de frente para ele. Segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou. Não foi um beijo urgente. Foi profundo, cheio de significado. Um beijo que dizia isso ainda é nosso. Quando nos afastamos, eu estava sem fôlego. Helena e Laura observavam sem disfarçar, não como intrusos, como participantes daquele momento. Fernando manteve uma mão em mim e estendeu a outra para Helena, sem tirar os olhos dos meus. Um gesto simples, cheio de intenção. Ela aceitou. Nada mais foi dito. As palavras já não eram necessárias. Eu senti algo se rearranjar dentro de mim. Não era medo. Era excitação misturada com segurança. Uma sensação rara. Laura se aproximou novamente, agora ao meu lado. O toque dela voltou ao meu ombro, depois à minha cintura. Um espelhamento do gesto de Fernando, mas com uma energia diferente. Se isso ficar demais, ela sussurrou, a gente desacelera. Não está demais, respondi. Está exato. Fernando sorriu. Então vamos continuar exatamente assim. Os corpos estavam mais próximos agora. Não havia mais dúvidas sobre o que todos queriam explorar, mas ainda havia respeito absoluto pelos limites invisíveis. Eu me sentia desejada de um jeito novo. Não só pelo meu marido, mas por mim mesma. Pela mulher que eu estava permitindo existir ali. A noite ainda tinha muito pela frente. E eu sabia que o próximo passo não seria apenas físico. Seria emocional. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não era ausência de som, mas a presença de algo denso, quase palpável. Cada respiração parecia importante demais para ser ignorada. Cada olhar carregava uma pergunta que ninguém fazia em voz alta. Eu sentia isso no meu corpo. Não como urgência, mas como um calor constante, firme, que não pedia pressa, pedia consciência. Fernando ainda segurava minha mão. Não apertava, não conduzia. Apenas estava ali. E isso me dava uma segurança estranha e poderosa. Eu não estava sendo levada a lugar nenhum. Eu estava escolhendo cada passo. Talvez devêssemos mudar de ambiente, sugeriu Marcos com a voz baixa. Às vezes, o espaço também precisa acompanhar o momento. Ninguém discordou. Fomos para a sala menor, mais íntima, com luz ainda mais suave. O sofá parecia grande demais para tantas pessoas e, ao mesmo tempo, perfeito. Nos acomodamos de forma natural, quase instintiva. Não havia posições marcadas. Apenas proximidade. Eu me sentei entre Fernando e Laura. O corpo dele de um lado, o dela do outro. 2 calores diferentes, 2 ritmos, e eu no meio, sentindo tudo. Helena sentou-se próxima de Fernando, tocando de leve o braço dele enquanto falava. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Ele não se afastou. Olhou para mim antes, como quem pede confirmação. Eu sustentei o olhar. Um acordo silencioso. É curioso, Helena disse.
Como a gente passa a vida inteira se controlando e quando encontra um espaço seguro, percebe o quanto estava se contendo. Eu concordei. Sentia exatamente isso. Laura se inclinou um pouco mais em minha direção. O toque dela na minha coxa era leve, quase casual, mas o suficiente para fazer meu corpo reagir imediatamente. Não me afastei. Não congelei. Apenas respirei fundo. Fernando percebeu tudo. A mão dele subiu lentamente para minhas costas, num gesto que me ancorava ali. Você está bem? Ele sussurrou. Estou, respondi. Muito. E eu estava. De um jeito que me surpreendia. André observava tudo com atenção, como se estivesse entendendo não apenas o que acontecia entre nós, mas dentro de nós. Quando falou, foi com cuidado. Às vezes, o mais intenso não é o que se faz, é o que se permite sentir. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Eu me dei conta de que não era só desejo que me atravessava, era vulnerabilidade. Estar ali, sendo vista em tantos níveis, exigia coragem. E, estranhamente, isso tornava tudo ainda mais excitante. Fernando aproximou o rosto do meu, tocando minha testa com a dele. Um gesto íntimo, quase doméstico, em contraste com o cenário. Seja qual for o próximo passo, ele disse, só importa que seja verdadeiro. Sorri. Está sendo. Laura deslizou a mão um pouco mais, ainda respeitosa, ainda atenta às minhas reações. Helena fez o mesmo com Fernando, sempre olhando para mim antes. Era como se todos estivéssemos conectados por fios invisíveis de consentimento. O tempo parecia desacelerado. Ninguém olhava o relógio. Ninguém pensava no depois. Aquela noite não era sobre ultrapassar limites rapidamente. Era sobre sentir o peso doce das escolhas conscientes. E eu sabia que, dali em diante, nada entre mim e Fernando voltaria a ser automático. Tudo seria mais intenso, mais escolhido. A próxima decisão estava próxima, e eu não sentia medo. A madrugada já tinha tomado conta da casa quando percebi que algo tinha mudado de forma definitiva. Não era mais apenas excitação, era intimidade compartilhada, daquelas que deixam marcas silenciosas. Estávamos mais próximos uns dos outros agora, não só fisicamente, mas emocionalmente. As conversas tinham diminuído, substituídas por silêncios cheios de significado. O tipo de silêncio que não constrange, acolhe. Eu estava recostada em Fernando, sentindo o ritmo calmo da respiração dele. Laura permanecia ao meu outro lado, o corpo próximo, quente e atento. A mão dela repousava sobre a minha, não em posse, mas em presença. Helena e Marcos observavam, participando daquele clima com a mesma entrega cuidadosa. Vocês perceberam, disse Helena, quebrando o silêncio, que já não estamos mais experimentando. Fernando levantou o olhar. Estamos escolhendo, respondeu. A palavra ecoou em mim. Escolher estar ali. Escolher sentir. Escolher confiar. Eu me dei conta de que aquele momento não despertava culpa em mim. Pelo contrário, sentia-me inteira. Honesta comigo mesma. Pela primeira vez em muito tempo, não havia conflito entre o que eu sentia e o que eu permitia sentir. Laura virou o rosto em minha direção. Você mudou desde o começo da noite e comentou baixinho. Como? Perguntei. Está mais solta. Mais você. Sorri. Era verdade. Fernando passou o polegar lentamente sobre minha mão, um gesto pequeno, íntimo, quase automático. Ele me conhecia em camadas e parecia orgulhoso da que eu estava revelando ali. Ver você assim, ele disse, me faz querer ficar ainda mais perto. Não dividir, compartilhar. A diferença era enorme. E eu sentia. André se aproximou um pouco mais, sentando-se no chão à nossa frente. O olhar dele era sereno, respeitoso. Acho que o ponto mais delicado é esse, disse, quando o desejo deixa de ser só corpo e toca algo mais fundo. Eu senti um nó leve se formar no peito. Não de medo, de reconhecimento. Por isso precisamos estar atentos, falei. Não só ao que fazemos, mas ao que sentimos depois. Todos concordaram em silêncio. Fernando beijou minha têmpora. Um beijo simples carregado de afeto. Não havia urgência. Não havia necessidade de provar nada. Aquela noite tinha sido sobre conexão real. Sobre olhar o outro sem máscaras. Sobre permitir que o desejo coexistisse com cuidado. Eu sabia que o ápice não estava em um gesto específico. Estava naquele instante de clareza. Nada do que havíamos vivido ali diminuía o que eu sentia por Fernando. Pelo contrário, amplificava. E isso tornava tudo mais intenso e mais delicado. O amanhecer não estava longe, e com ele viria a última parte dessa experiência. O primeiro sinal da manhã entrou pela janela sem pedir licença. Uma luz suave, quase tímida, que tocou a sala como um lembrete silencioso. A noite tinha acabado. E ainda assim, nada parecia exatamente encerrado.
Eu despertei devagar, consciente do meu corpo antes mesmo de abrir os olhos, da presença de Fernando ao meu lado, do silêncio tranquilo da casa. Não havia pressa, não havia arrependimento imediato, apenas uma sensação profunda de algo vivido com intenção. Levantei-me devagar, cobrindo-me mais por hábito do que por necessidade, e caminhei até a janela. Lá fora, o mundo seguia como sempre. Pessoas acordando, rotinas retomando. Aqui dentro, algo tinha mudado. Fernando se aproximou por trás, sem me tocar de imediato, respeitando aquele instante só meu. Você está bem? Perguntou com a voz ainda baixa, ainda carregada da noite. Virei-me para ele. Observei seu rosto com calma. Não havia culpa ali, nem confusão. Havia presença. Respondi. E você? Ele pensou por um instante antes de sorrir. Estou diferente. Mas bem, os outros casais já se movimentavam pela casa, discretos, cuidadosos. Não havia constrangimento. Não havia excesso. Apenas uma consciência compartilhada de que algo íntimo tinha sido dividido e respeitado. Na cozinha, o café começou a ser preparado quase em silêncio. Trocas de olhares. Pequenos sorrisos. Um clima de delicadeza que eu não esperava, mas acolhi. Laura se aproximou de mim enquanto eu apoiava a xícara na bancada. Obrigada, disse ela, simplesmente. Pelo quê? Perguntei. Pela honestidade. Nem todo encontro assim termina com verdade. Assenti. Ela estava certa. Helena se despediu com um abraço calmo. Marcos apertou a mão de Fernando com firmeza. Nada ficou pendente. Nada ficou mal resolvido. Quando a porta se fechou e ficamos só nós dois novamente, o silêncio voltou a ocupar a casa. Mas agora era um silêncio conhecido. Fernando se sentou no sofá. Eu fui até ele. Sentei-me ao seu lado. E agora? Perguntei. Ele passou o braço ao redor dos meus ombros, com um gesto simples, familiar, renovado. Agora a gente conversa, respondeu. Como sempre fizemos. Só que com mais verdade. Encostei a cabeça no peito dele. Ouvi seu coração. Forte. Presente. Eu sabia que aquela experiência não era um ponto final. Também não era uma promessa de repetição. Era um capítulo. Um daqueles que mudam a narrativa inteira, mesmo que nunca sejam revisitados. Nós não tínhamos quebrado nada. Tínhamos aberto. E isso, mais do que qualquer coisa, reacendeu algo essencial entre nós. O desejo de continuar escolhendo um ao outro conscientes, inteiros, vivos. A rotina voltaria. As responsabilidades também. Mas algo em mim sabia. Nunca mais seria automático. E isso fazia toda a diferença.